Já estamos de volta aqui com o programa Bem Assim. E olha só, a gente sempre gosta aqui de compartilhar dicas sobre teatro, né? Vocês que acompanham a nossa agenda cultural sabem que toda vez que tem espetáculo aqui de teatro, a gente sempre tá compartilhando. O Breno sempre está colocando como um destaque. E aí, imagina quando esse teatro ele é daqui, ó, da nossa terrinha, que a gente sente mais orgulho ainda em falar sobre ele, né? E aí hoje que esse vai ser um dos temas hoje do nosso programa Bem Assim. A gente vai falar agora com o Avaristo. Muito bom dia, Avaristo. Bom Seja dia, muito bem-vindo Mara. aqui ao programa Bem Obrigado. Assim. E ele vai conversar com a gente agora sobre o espetáculo dele, que é o Sentido Contrário. Não é isso? Vamos contar para o pessoal o que é o Sentido Contrário? Então, Sentido Contrário é um monólogo que eu vou fazer a apresentação nessa quinta agora, no Teatro de Arena Sérgio Cardoso, às 19h30. E a abordagem do tema é justamente falar sobre o tempo, falar sobre os afetos que nós temos na vida. O Fábio, que é o personagem que eu vivo em Sentido Contrário, conta a história dele, vivendo naquele momento, lembrando na sua vida momentos do passado e que ele está vivendo agora que tem a ver com a relação do tempo. Então, tudo que a gente vive, o Fábio diz que tem a ver com a relação do tempo, tudo. As decisões que tomamos, as decisões que também deixamos de tomar, então tudo influencia o que a gente vive hoje. E é um monólogo, foi você quem escreveu. Vamos lá, me ajude. Você disse que você escreveu, você está dirigindo e você está atuando, é isso? Sim. Como é que é isso, minha gente? É muita coisa, né? É um desafio, na verdade. Eu comecei a escrever o texto quando eu ainda cursava a formação de ator na ETA UFAL. Estava cursando o módulo 2 e aí veio a ideia do texto de fazer um monólogo como um desafio, um experimento também de uma imersão em uma linguagem de um monólogo, né? Eu venho de trabalhos com companhias, com grupos aqui de Alagoas, com a convite de colegas, de amigos na área de teatro e cinema, mas o monólogo esse tem um tempero diferente, tempero a mais, porque é um trabalho solo, né? Então, são 60 minutos de duração, classificação livre, é um espetáculo para a família mesmo. Como é que foi a construção desse roteiro, Avaristo? Como é que foi, assim, você disse que começou quando você ainda estava, né, estudando teatro. De onde foi que veio esse, olha, eu vou escrever esse monólogo e eu vou fazer esse personagem e esse personagem ele vai abordar tal tema? A construção de Sentido Contrário veio com o tempo. Incrivelmente. Então, aos poucos, eu comecei a escrever realmente quando eu estava no módulo 2 do curso, mas foi aquela coisa, a gente começa a escrever e guarda o texto, coloca na gaveta, porque depois eu vejo isso aí. Então, eu resgatei... Eu acho engraçado, só um parêntese. É muito comum isso da gente, né, de nós seres humanos. A gente começa projetos, a gente desperta sonhos dentro da gente e aí a gente tem medo e diz, não, daqui a pouco eu vejo isso, né? Exatamente. O experimento é justamente falar, contar uma história que tem a ver com a relação do tempo. É um tema muito nosso. São coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então, a dedicação do tempo às pessoas que temos nessa vida. Então, como o tempo passa rápido, costumamos dizer, e aí falamos isso com muita força, a gente vive na correria, né? Eu vivo na correria. E aí, às vezes, a gente esquece que os afetos que a gente tem nesta vida, que também são pessoas que passam rápido, a gente não sabe até quando temos, e aí a gente esquece, às vezes, de dedicar um tempo a essas pessoas. E o Fábio vive isso muito, muito forte no monólogo, trazendo como uma reflexão, um espelho para a plateia também. Se são coisas que a gente vive no nosso dia a dia, então isso aí também tem experiência tua? Tem. O Fábio é uma construção da ficção mesmo, da imaginação, da mente, mas tem, sim, pontos que eu me espelhei, no caso, trouxe a minha realidade de vida para expor no texto também. Não falando da minha vida, falando da vida do Fábio. E você já apresentou esse espetáculo outras vezes? Já? Como Sim. é que foi? Fiz umas experiências, as apresentações aqui em Maceió é a primeira vez, mas eu rodei o espetáculo em interiores aqui do nosso estado e tem sido muito bacana, Mara. A receptividade do público, o feedback. As pessoas me falam até hoje de apresentações, por exemplo, que eu fiz há 3 meses. Avaristo, aquele texto ainda está reverberando em mim, eu ainda estou... caramba, é uma sensação muito boa porque
esse talvez é muito bacana sentir esse lado do público que recebe o Fábio, que recebe sentido contrário, esse texto com uma abordagem tão nossa e traz isso para a vida, né? Então, tem sido muito legal mesmo. Vamos ver se você vai aceitar esse meu desafio agora aqui ao vivo. A gente não combinou antes. Às vezes você deve estar pensando o que é. Dá para rolar um trechinho aqui para o Bem Assim? Dá? Sim. Então vamos fazer o seguinte, então. Como é que vai ser? Você vai precisar ficar em pé? Você vai ficar sentado? Pode falar direto aqui. Pode falar direto? Câmera aqui, então vamos fazer o seguinte. Isso, essa aqui é a sua câmera. Já. Antes de você fazer, então, um trechinho de sentido contrário, vamos reforçar esse convite para o pessoal de casa. Reforçar o convite, Isso, ótimo. reforça o convite. Quando, onde, que horas, ingressos, tudo? Então, o Sentido Contrário será apresentado com única apresentação aqui em Maceió no dia 31, que é nesta quinta agora, às 19h30, no Teatro de Arena Sérgio Cardoso, que fica anexo ao Teatro Deodoro. O valor do ingresso está acessível para quem pode, 20 inteira e 10 meia, pode ser encontrado também na bilheteria do Teatro Deodoro. E espero vocês lá, porque a noite vai ser muito linda, a gente está se preparando muito para isso. Que coisa boa, e é muito bom ver você assim empolgado. E como eu já falei aqui, você que nos acompanha sabe, toda sexta-feira a gente tem aqui a nossa agenda cultural. E sempre que tem destaques do teatro, a gente sempre gosta de trazer. E sério, trazer um espetáculo, falar sobre um espetáculo daqui da nossa terra, isso nos deixa muito orgulhosos, é muito bom ver nossos talentos, né? Eu fico muito feliz, de verdade, de ter vindo até o Bem Assim, na TV Mar, para falar do espetáculo. É um veículo muito bacana, justamente para a divulgação dos espetáculos aqui de Alagoas, e convido toda a população de Maceió, quem pudesse fazer presente no próximo dia 31, nessa quinta-feira agora, no Teatro de Arena Sérgio Cardoso. Vão lá porque vocês vão se identificar bastante com o texto, com a ideia do cenário. Quando o público entra no cenário, já sente a atmosfera, sabe? O espetáculo é composto por uma trilha sonora gravada e uma trilha sonora executada ao vivo, com teclado, violão e voz, pelo Arivaldo Martins. Também uma iluminação do Beto Lourenço, uma iluminação muito bacana, que já dá o clima do espetáculo. E também a sonoplastia gravada, que é do Cleiton Alves. Então a gente está fazendo, de verdade, um trabalho muito bacana, se esforçando bastante para ser uma noite inesquecível para a gente. Que bom, e eu desde já desejo muito sucesso para você, tá certo, Evaristo? Muito obrigado, Mara. Inclusive, reforço aqui o convite para o pessoal. Isso mesmo, depois de amanhã, quinta-feira, no Teatro de Arena, 19h30. Isso. 19h30, sentido contrário. E agora a gente vai ver um trechinho que a Evaristo vai fazer aqui ao vivo para a gente, porque quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Vamos lá? Naquele dia eu não estava bem. E tudo deu errado. Eu continuo aqui, você também. Eu já te perguntei e você não respondeu. Por quê? Não seria mais fácil se você interferisse nas coisas, mas da maneira que pelo menos eu acho que é correta? Claro, você pode, você é o mediador de tudo. O que é o que você faz? Você só torna as coisas mais ruins e difícil. Do meu ponto de vista, é horrível. Você se aproveita quando exclamamos, deixa o tempo tomar conta. Tempo. Eu preciso de um tempo. Você já ouviu isso? Eu queria um tempo para que tudo isso pudesse se resolver. Eu preciso de um tempo. E você vem e... sei lá o que você faz, você só atrapalha. Tempo. O tempo está em tudo. Meu pai dizia que o mais importante nessa vida é você ser feliz ao lado de quem você ama, em uma relação mútua. Então, quanto tempo você tem? Ou melhor, quanto tempo você acha que tem? O tempo que é precioso, viver como se fosse o último dia, aproveitar o dia, viver intensamente. A gente sabe disso. Mas costumamos esquecer. E talvez tenha sido isso que você provocou em mim. Lembrar. Obrigado, Mara. Maravilhoso. Muito obrigada, Evaristo. Esse fragmento do texto é justamente um diálogo que ele tem diretamente com a figura do tempo. Então, o tempo, de fato,
é uma figura que está ali presente e ele está em um diálogo com ele. Então, esse diálogo realmente é direto com o tempo, é com a plateia, tem uma interação com o público e o espetáculo é 1 hora de duração, mas eu garanto que ninguém vai dormir, não. A gente vai fazer todo mundo ficar vidrado na cena de tal forma que não vai ver os 60 minutos passar. Que coisa boa, muito bom. Muito sucesso para você, Obrigado, tá? Muito Mara. obrigada. Obrigado. Hein? Tá certo? Agora eu vou aqui falar com esse pessoal, Joia. tá? Obrigado. Volte mais vezes aqui no Bem Tá Assim. bom.